Você acha que Lula é uma marionete na mão do Partido Democrata, dos woke? He tried to be a populist in some kind of sense of leftist. Traditional values of Christianity mostly evaporated in these countries. Christian history of Russia represented in the West is very limited scale. From Christian point of view, from conservative point of view, it's power of evil. Woke people, ultra-liberals, George Soros itself is good, and there is evil. I think he is not puppet. Yes, he started to play the rules, and of course it's very dangerous because you play with devil. It's not possible to win when you play game with the devil. Bem, amigos do Quinto Elemento, se a guerra é a continuação política por outros meios, a guerra não tem só causas, ela tem consequência e conflitos em geral também. A gente sabe que está havendo conflitos no mundo, aliás, diversos deles. E que mundo que virá depois desses conflitos? Alguns dizem que teremos aí uma nova ordem mundial, não aquela dos globalistas, mas uma em que houve uma reação a exatamente essa política woke dos globalistas. Para tentar entender o que seria essa nova multipolaridade ou policentricidade e até mesmo uma nova pluriuniversalismo, estou aqui convidando o nosso queridíssimo, em Moscou, diretamente para você aqui do Quinto Elemento, professor Leonid Savin, autor do livro Ordem Pluriversalis, que fala sobre multipolaridade e também sobre a questão da policentricidade. Professor, muito obrigado, bem-vindo para dar um oi aos nossos amigos do Quinto Elemento и vamos falar sobre essa questão da nova ordem, a реакция на новую ordem mundial. Благодарю за приглашение. И, конечно же, да, мы сейчас находимся в конфликтной фазе, когда однополярная гегемония США разрушается, но, тем не менее, она остается очень опасной. И нам нужно всем вместе с бразильским миром строить многополярность, строить так, как это отвечает нашим интересам, нашим ценностям. И, безусловно, вот в этой работе я пытался отразить те многочисленные аспекты, связанные с терминологией многополярности, предложить новые подходы к международным отношениям в целом. И, в общем-то, предстоит еще очень много работы, чтобы пройти этот путь, чтобы отрефлексировать вот нынешнюю ситуацию, ту точку, в которой мы пребываем, и, конечно же, углубиться и в этимологию, произвести деконструкцию различной терминологии, чтобы создать более адекватный аппарат и для международных отношений, и в целом для той комплексной системы, в которой мы все живем. Obrigado, professor. Professor, uma dúvida. Muitos falam que a hegemonia americana ela começa fundamentada no controle de capital financeiro do crédito. Então, começam a olhar o sistema de crédito e controle financeiro, a militarização, ao mesmo tempo armas, o exército, o maior investimento militar, né, do mundo, de todas as nações, é americano, 48% representa investimento americano. Você tem a formação de uma ordem jurídica legal mundial, formada através das instituições da ONU, e você tinha o soft power como uma questão também do American, o sonho americano, né, American Dream, a forma de viver. E, através do controle de capital do crédito, o sistema financeiro, militarização, sistema legal e o American Dream, houve esse controle, essa supremacia americana desde 1945, e aí a partir de Bretton Woods, toda a reformulação. Essa hegemonia, ela começa a cair, na sua visão, por um problema meramente financeiro na crise de 2008, ou há uma reação moral de perspectiva dos indivíduos, da base da sociedade, em relação a, por exemplo, a tomada do governo americano pelas políticas dos wokes, que começaram a querer mudar a raiz de cada sociedade e não apenas manter uma hegemonia financeira. O que acha, na sua visão, você concorda que a hegemonia é feita por esses 4 itens ou existe um outro? E também se a queda começa pela política woke? Yes, of course, there is some kind of pillars that American system built on. And military, financial system, Bretton Woods system itself, but also part of international system. I mean United Nations, because headquartered based in New York, and some institution inside of United Nations like IMF, World Health Organization, etc.
NGOs, many NGOs who work in foreign policy for interests of United States, and of course rotation of elites from military to governmental sector or for business sector. We'll see this kind of eternal circle of persons who busy in politics and business and economics, and of course like the most powerful still, probably most powerful country in the world, they would like to keep this hegemony and still to exist like parasite in the world. Of course, very important financial system, because after sanctions imposed against Russia, we faced problems to use SWIFT system and to use transactions between different countries, and it's give us a lot of problems. But now we know that China developed own financial system, but they not give it for the whole world. For now, maybe later. So it's the most serious problem for the moment, for my opinion. I am not economist, but I see that United States keep it very well and protect it very well, also by military and political means, like preventive diplomacy, for example, treat to Russia, to Iran, to other sovereign states. And of course, we see kind of contradictions inside the United States. It started not just during the Donald Trump time or now during Joe Biden presidency, but many years before, probably when was Vietnam War and crisis in the United States give different types of approach to American policy. But now we see there is a lack of qualification of American political makers inside of White House, inside of State Department. So it's more weak, more vulnerabilities inside of United States. And of course, there is no such strong economy like before, like in 20th century. Of course, when we open Friedrich List's book, very famous book about national economy, he give example of United States because he was very surprised at how United States developed in 19th centuries. Then many economists in different countries give the system of Friedrich List like protectionism and like custom union, etc. But idea was American itself. Now we see that globalized world give to United States more holes, and they like to be parasite, and they like to suck resources from different countries, but now they cannot control it over the globe because the rise of other powers. India, China, and even Indonesia, Iran, and ex-colonies of the West now become more responsible in our world economy and give more political will for our own people and would like to protect itself and to build different types of alliances. It's the reason why many countries, about probably 20 or more, would like to join BRICS, because it's more interesting type of political club than United States or UK can propose to different nations. Então, o senhor acha que é fácil substituir Bretton Woods Systems? Porque, por exemplo, eu estava ontem trocando moeda aqui na Rússia. E eu perguntei quanto que era um livro, comprar um livro, para ter uma ideia de valor e quanto que valia o rublo. E aí, obviamente, você pensa numa referência que poderia ser o ouro, óbvio que pode ser o ouro, mas mesmo o ouro para o cidadão comum não é uma coisa do dia a dia. O dólar, o euro, não que seja, mas é mais perceptível em termos de valor de uma troca. O que eu consigo comprar com isso? Então, senão a gente vira uma troca de moeda do tipo, eu tenho 1 milhão de gatos, você tem 2 milhões de cachorros e vamos trocar? É possível fazer uma referência de valor, só que isso está tão forte na nossa mente, psicologicamente falando, está tão enraizado que pensar quando que nós vamos trocar isso, né? Quando a gente vai trocar o Bretton Woods, é possível trocar? Quer dizer, qual é a alternativa de valor? Nesse novo mundo, nessa nova multipolaridade ou pluricentricidade que eu prefiro também, como seria... dá para mudar o Bretton Woods? Yes, I am agree that this kind of psychological dependence of Bretton Woods and dollar system
And because it was used more than 60 years, and in many countries people just to like it, it's easy, so they afraid some changes and afraid some new, even if some new will be more good than Bretton Woods system. But of course, Federal Reserve System, it's work like a speculative machine, even for United States. And we see that in the United States that many times the type of financial crisis happens, and the risk of debt crisis of government. And of course, there is a huge opportunity to start work of world financial system in national currencies like Russia, China and Iran do for trade exchanges. One example, when new sanctions imposed against Russia, Russia started to sell natural gas in rubles, in our national currency. And there is no problems. The Russian ruble still strong currency in Russia. And it's just example how it may be very well organized when you're not connected to this type of system that is kind of international, but not international, but Western itself, and United States to control it. So it's question of political will, first of all, and of course it's need to develop new mechanism for transactions and to exchanges, because of course any money is it's kind of instrument of exchange, and for economy, for trade, to organize life. And I was very surprised when seeing news that in Argentina people bring coins not like currency, like money, but just like metal. Okay. Because it now costs more than its real price for Argentinian peso. So it depends of national governments mostly, and some blocks who control this. In the European Union situation is better because central bank control this process, not like in United States. So we can to compare like they do in United States, Bretton Woods system, and Central Bank of European Union. But of course, United States afraid that euro will be more strong, and they use different types of influence on European Union. And in 2003, there was one version why the United States invaded Iraq, because to undermine euro. Então, é muito interessante, mas eu queria saber também o seguinte: como a gente poderia organizar esse sistema financeiro? Vamos supor que os Estados Unidos nos ligasse e nos chamasse para a mesa para a gente poder conversar e dizer, olha, qual é o sistema que vocês querem participar? Como é que esse novo mundo, pelo menos na perspectiva do Oriente, do East, também na sua perspectiva, ou ao menos na sua, como é esse mundo? Quer dizer, qual seria o sistema de reserva global que a gente vai usar? Tem outro ponto que você escreve muito bom no livro, que é a ideia de um sistema policêntrico jurídico, com uma governança global, mas de várias células, né? Uma diferença governança mais pulverizada. Mas como funciona na prática? Como a gente poderia construir isso? Porque ao mesmo tempo, por exemplo, para nós cristãos seria importante você ter um sistema legal que a gente pudesse desenhar baseado nos nossos valores, não apenas globalmente, mas também localmente. Ao contrário do positivismo americano, que no final das contas não tem um valor moral, é apenas o próprio humanismo. Então ele inventa um valor moral a cada mudança. Então como a gente pode conectar essas coisas e ter um sistema que funcione, que não leve a uma guerra ou não leve a uma discussão ainda maior sobre questões jurídicas e econômicas? Yes, it's a very interesting question, and I think this will be difficult for example, implement this system in the Western countries, because traditional values, Christianity, mostly evaporated in these countries. In the East, and in Christian, Catholic, Orthodox Christian countries, and Muslim countries, and Buddhist countries, it will be more easy, because this approach will be more ethical. So people understand more well about how it works, what it depends. Because in, for example, in Islam economic and even in Christian economic, you cannot get some percents in bank system. It's strongly against the usury.
But neoliberal system works like usury system and get some percent for service and even for nothing. Just to give you paper and ask back more paper back after some time. So it's give more problems to the world because some debt crisis and from standard cells of society, from the point of view of any families, it's bring a lot of problem for those who cannot pay, for poor. And if you go into Muslim countries, there is economic financial system is different. There is a type of zakat. You should to give some part of your income to the poor people to support them. Even in Christianity, you should to give some money to people who ask some assistance, etc. So it's the question that needs more education for the people. In the Western world, they kind of human rights centered, but it's mostly kind of theory, not on the practice. They ask, okay, there is problem in one country, there is war, we need to bring some humanitarian assistance, etc. But it's also implemented like part of Western economic. Also this type of influence, like in the United States, there's Peace Corps, a lot of humanitarian organizations that use it like cover for activity inside different countries. I think that it's the most problem for the West. They need to change the mind. And it's also the reason why, for example, in Western Europe, many young people become Muslims or Orthodox Christians, because historically it was Protestant and Catholic countries. Because they understand that crisis is very deep, they should to find answer, and the answer is not simple. It's like a book about economics or a book about political systems. It's more deep because it's interconnected. Worldview, religion, our traditional values, our history, past generation, to think about future generations. It's actually a conservative point of view. When you think about the future, so you should to prepare a place for your next generations. You see on your country, on your nations, from point of view of eternity, from point of view like God would like to see your country, not like human species, and of course not from point of view like politicians or machine mind likes. So it's also give on another level of discussion probably about problem of artificial intelligence and etc., about machine learning and about Western world, and also many countries now possess it to start this new type of machine race. Então, você falou dessa questão de restaurar a filosofia cristã e que a Rússia poderia fazê-lo pela Igreja Ortodoxa, mas tem um filósofo russo que eu gosto, que chama Peter Shadev, e ele basicamente criticou muito a Igreja Ortodoxa Russa, porque ele entendeu que quando Pedro o Grande, ele abriu a Rússia para o Ocidente, isso já veio de uma consequência histórica do domínio mongol. Então, quando o Ocidente estava na Idade Média estudando e criando a filosofia como uma disciplina puramente teórica, a Rússia estava sob a pressão e o jugo mongol. E aí o que acontece? O Peter fala, olha, isso levou ao não desenvolvimento de um pensamento filosófico puro na Rússia, mas, ao mesmo tempo, levou a uma discussão prática. Quando a Rússia conseguiu lutar e sair do domínio mongol, você tem uma questão que na Rússia já existiam pensadores práticos que estavam preocupados em fazer reformas sociais, enfrentando problemas sociais reais, mas não teóricos. E ele até fala que é por isso que lá na frente, quando o pensamento do Marx, que entra o romantismo alemão, chega aqui à Rússia, ela está mais preparada para uma filosofia prática do que por uma puramente teórica. Então ele olha isso e fala, olha, por isso que você aceitou Marx mais fácil, por isso que o Marx foi visto como uma filosofia prática, porque já era uma necessidade de uma praticidade e não de um desenvolvimento teórico. Só que, ao mesmo tempo, ele vê a possibilidade da Igreja Ortodoxa Russa ser um grande potencial
porque ela não cuidou no passado das implicações sociais do cristianismo e se ausentou, ficou presa nos seus rituais, segundo ele. Mas, ao mesmo tempo, ela pode agora ajudar a criar essa sociedade. Mas você não acha que é perigoso dizer que a igreja ou a nação vai restaurar esse cristianismo? Porque isso não acaba sendo messiânico, não acaba sendo uma postura messiânica. E, de certa forma, todo o cristianismo ele é universalista. Ele quer fazer com que a palavra de Deus chegue em todos os cantos. Mas não é perigoso a gente apostar numa nação que se acha messiânica para restaurar valores e, de repente, reconstruir onde eles entenderam que o cristianismo foi destruído? Porque em algum momento nós vamos ter que sentar à mesa e entender essas diferenças teológicas. E para o Peter Shadev, essas nações são diferentes. Quer dizer, você tem uma vocação e um propósito no Brasil, você tem uma vocação e um propósito aqui. Como é que você vai sentar em alinhar, respeitando essas autonomias com diferenças teológicas, onde de repente a gente entende que uma nação ela é messiânica? Não é perigoso isso? Of course, Christian history of Russia represented in the West is very limited scale. Now, if we start from 17th century, we should study church schism that happened just before Peter the Great came to the power. And then he, after Patriarch death during this time, so he just organized another type of council, and Ober prosecutor was head of the council. So people separated two parts, old believers and new believers. But old believers still kept all rights and all values like before, until now. Before the Great Social Revolution in 1917 in Russia, about half capital of the Russian Empire was owned by old believers. But they was not the decision makers. They were in shadow and support Russian state and Russian industry. For example, many Russian old believers come to Ural Mountain and Siberia and started to develop industries there, and during the Peter the Great time. And it is give us more deep perspective how Christian values influence on the society itself. And of course, we should remember that there was many times attempt to build a kind of Christian blocks between different countries. During the epoch of Alexander, there was union also between different European countries, and they tried to govern European business itself, but then it was separated because of influence and because of mostly negative impact of British Empire on the European affairs, and etc. And till now, I think there is still opportunity, and there is still some organization and people in Russia and abroad who would like to connect to each other and to preserve Christian values, to cooperate. But the problem is that our leaderships in mostly in European countries are not Christians. They're kind of neoliberal globalist elite, and maybe controlled by a few oligarchs like George Soros. And just open the list of members of European Parliament, and you will see that many persons get donations, bribes, you can use different types from George Soros. In 2006, I was in one event in Budapest, and there was a member of European Commission, and she told that that when she was young, they also kind of radical and interested in very destructive ideas, and she told, I know you would like to do some destructive actions too, but not tell openly about it, but just to cover like ecology and social responsibility, etc., to get donations, then you can to start. So it was type of politics of entrism, of Trotskyism. And now in many Latin American countries and European countries, it's kind of norm, and it's very bad. Another example of
historical misunderstanding. You mentioned Karl Marx, for example. Yeah. But during the first international that was built, there was another figure from Russia, Mikhail Bakunin, founder of anarchism. Originally, he was founder of self-organization, and he was from noble family, and he provided ideas how to keep our traditional values and how to do self-organization from small communities. So it was not kind of European nihilistic ideas to destroy state, to destroy church, like during the French Revolution. It was totally different. And he was translator of Manifesto of Communist Party in the Russian language, in the Russian Empire. Then there was clash between Karl Marx and Mikhail Bakunin, because different type of approach and different ideas. And so first international was broke, and then started second international, and it was another history, but it reflects how different type of views, in some ways very similar, because it's for ideas to give more power to workers, more power to peasants, self-organizations, etc. But in the West it's going in one way organization, in the East it's another type of organizations. Even liberal ideas from classical liberalism. Now it's perverted, and it's not liberalism itself. We not see original ideas of Adam Smith, for example. We see very famous sentence about invisible hand of the market. But Adam Smith never told about invisible hand of the market. He told about invisible hand of the God, that of course it always exists. And like Holy Spirit always with us from Christian point of view. So I think it's more complicated, but in some ways it should be more simplified if we speak about cooperation between Christian elites or Christian countries. And of course Russia, and it's Christian country, but we have another religious people, Buddhist, followers of Judaism, Muslims, etc. And about a century ago, there was a group of Russian migrants. They developed a philosophy of Eurasianity, and they told that it's we should live together, not like just Slavic people, but Turkish people and representative of other religions, because we are friendly, because it's our fate, it's our destiny, it's our history. And from this point of view, I think there is a lot of open windows for cooperation with different countries. So it's not tabula rasa. It's we have a deep history from one side, and we have a lot of opportunities to cooperate to each other, and of course to study from each other, and to bring ideas from different regions. For example, and the West would like to impose our own systems to everywhere, and it's some kind of superiority thinking, to bring an English type of parliament with two parties or with two chambers. But historically in many regions, and was another type of self-organization and decision makers, like for example, Jirga still exists in Afghanistan and Pakistan, and I think also in Latin America countries they maybe organize different types of decision makings on different levels. It's the same like idea of a polycentric political system. Eu queria voltar num ponto que você tocou bem. Eu, uma vez fui ler o Adam Smith para procurar onde estava escrito sobre a mão invisível do mercado. Eu não achei, porque ele fala da mão invisível, mas não do mercado. E eu fiquei chocado, porque realmente não existe isso no texto do Adam Smith. Ele não escreveu. Alguém disse que ele escreveu a mão invisível do mercado, mas pode ser de Deus. Ele está falando que existe uma mão invisível que domina, uma providência divina que domina o mercado. Mas esse conceito de liberalismo, que está ligado ao passado, ele foi sendo alterado. Tem um filósofo francês que eu esqueci o nome, é Michelet. Ele é um marxista, mas ele é um crítico muito grande da esquerda atual. Ele fala que a antiga bourgeoisie française, né, a burguesia francesa, fez uma aliança com a classe trabalhadora para poder tomar o governo, tomar o poder.
E realmente isso aconteceu na Revolução Francesa e gerou os problemas que nós temos no Estado hoje, corrupção, enfim, outros problemas, mas que eles tomaram o poder. Depois eles abandonaram a classe trabalhadora. E ele fala que esse novo sujeito revolucionário, nessa sociedade atual, é o transgênero, é o transexual. Que ele foi no passado o sujeito revolucionário trabalhador e agora é o transexual. Aliás, é isso que está escrito até no livro da Judith Butler. E aí eu pergunto, quem esvaziou esse conceito de liberalismo? Hoje é quase que um wokeismo, foi transformado em woke. Né? Esse liberalismo foi retirado e transformado em woke. Esse wokeismo, no final das contas, qual o objetivo dele em termos de sociedade? O que eles querem construir, né, na sua opinião? E como isso está ligado a talvez a perda da hegemonia americana em controlar o mundo, porque eles foram os grandes patrocinadores dessa agenda woke, né? Ainda são, com George Soros, essa turma. Como isso está ligado? Qual a sua visão sobre isso? I am not agree that it's kind of new revolutionary, because etymologically revolution is return. To where these people doing this type of perversion to return? To Sodom and Gomorrah, maybe. Yeah. In this sense of view, yes, this type of revolution. But in all times it was some deviation. And even during the Roman Empire, before the fall, it was type of deviation. It was not a kind of political meanings. So I think it's a new level, new etap of liberalism, but actually it's not liberal anymore. Because last time, liberal actually based of a negative understanding of the freedom, not positive understanding of the freedom. But now it's even not negative freedom, it's kind of totalitarianism. Because the type of woke people started repression against the normal people, for normal families. So I see it's not revolutionary, but it's inside a diffusion of society. It's type of that society and system of cancer, if we speak from point of view of the health. And there is nothing political in this woke movement. And it was created artificially, I think, from some ultra-liberal globalist group who provide funds for these types of activity, who provide legislation when they catch the legal system in different countries, and European countries, in the United States, of course, and they take some offices of prosecutors and offices of the courts there, and to produce new type of legislation for the people. So, of course, we see a new type of totalitarian ideology that anti-human itself. Então, é um ponto muito interessante que você falou da agenda woke, porque e da questão moral, mas para mim o que tem acontecido? Os Estados Unidos é o grande patrocinador dessa agenda, George Soros, essa turma. E ao mesmo tempo, eles têm usado claramente as cortes, o sistema legal e o sistema financeiro para caçar pessoas que vão contra essa agenda. Então é uma forma de coação, onde eles estão mudando a cabeça das pessoas, tendo que mudar, sob agora não mais um convencimento de uma ideia. E mais, eles vão contra, né? Quem for contra essa ideia não pode nem mais discutir, porque é imediatamente criminalizado, vira discurso de ódio, radical. Quer dizer, qualquer coisa que você vai discutir contra, não pessoas, mas ideias, apenas discutir essas ideias já é um motivo de ser considerado crime radical, cancelamento. Só que, se fosse isso, já seria ruim o suficiente. Eles estão usando o sistema legal, a Suprema Corte de vários países, criando um sistema jurídico, ao mesmo tempo eles usam o sistema de compliance para caçar as pessoas e justificar crises reputacionais para tirar dinheiro delas, desde que elas sejam, claro, contrárias à agenda deles. Então, o que a gente viu? A gente viu um processo de desindustrialização americana causada pelos wokes, e como o List claramente disse, capacidade produtiva é a verdadeira soberania. Os Estados Unidos não aprendeu isso nesse momento, não acreditou, então ele aceitou perder a capacidade produtiva porque ele achava que ia dominar o mundo apenas pela questão do crédito e dos juros. A riqueza ficou aqui e a dívida ficou aqui, mas ele achava que dominava. Só que essa turma aqui do Oeste, né, do Oriente, não quer mais essa conversa woke e começou a reagir. Então eles criaram um meio de justificativa financeira e de pauta ideológica para
ir atrás disso e roubar o dinheiro das pessoas para tentar achar um balanceamento. Você acha que é isso? Quer dizer, a pauta woke, ela tem não só a vontade de mudar uma forma de vida e implementar uma visão única autoritária, mas também caçar a riqueza de pessoas que discordam dessa pauta e recuperar, roubar esse dinheiro na mão grande para rebalancear a economia mundial? I think yes, there is some interest of this type of woke people to control economics in some sense. And even if we see from history, when feminism started itself, they also impacted on economics. Because women not to use alcohol before, not to use cigarettes, not drive the car before. When feminist ideology bring into societies, women become consumer more this type of typically man production like before. And I think in some sense they will be with this type of sexual people because it's a new type of consumerism. But it's from one point of view. From another point of view, of course, they will try to be implemented in a new international system. One example, like in India, the group of Jain followers, this kind of traditional, one of traditional belief of India, Jain, they afraid to kill any species, even fly, and they too are afraid of to make physical labor because they maybe to kill some worm or to fly. So they mostly working in banking sector, working with finances. So maybe this type of psychology will be kind of a jump for the woke people to work more in this economical financial sectors and influence of international economic system itself. But I think we still have not enough time to analyze this type of phenomenon. We should to wait and to see what happens. But of course there is some interconnected trends, like precariats in different countries, like agenda to support human rights and feminism in many traditional countries. Like in some countries it not works. And for example, in Afghanistan, they was occupied for 20 years, and United States to put a lot of money with feminist propaganda and equal right for men and women, and now we see the society is traditional like before. But in other countries they are more lucky, like in Latin America, for example. And I think in parallel process there will be some migration flows from different countries, still brain sucking to United States and to some European countries. And actually this not way Russia going on. And it's the reasons we introduced a new concept of foreign policy, and President Putin introduced some decrees to protect traditional values, and it's interconnected. And like in previous questions you told about messianic approach, and in the last concept on the foreign policy of Russia, you will see it's openly that yes, it's there is Russia, it's some kind of messianic message, it's Eurasian, it's Euro-Pacific country, and we protect traditional values, we inclusive country, and there are many points who we are and what we are doing, and there is open invitation for cooperation for other peoples, nations, and states. So it's history is open, and it's not last days. I think like there's some eschatologic views that it's kind of we're close to final dates. Still a lot of space for the battle. Of course, from Christian point of view, from conservative point of view, it's power of evil. Woke people, ultra-liberals, George Soros itself. So there is understanding that
two sides. There is good and there is evil. Ok. Queria voltar um pouco sobre soberania. Para mim é claro que o Brasil perdeu a sua soberania, tem perdido nos últimos anos. A gente está falando de... Primeiro começou com a indústria, foi destruída, foi destruída pelos Estados Unidos, pelas políticas da globalização. Perdemos vários empregos. Depois vieram as regras de compliance, principalmente no mercado financeiro. Então houve uma imposição de uma redução da mobilidade do capital, onde o Estado interfere diretamente na vida do indivíduo. Imagina o gerente do banco te liga para perguntar o que você está fazendo com o seu dinheiro, que você pagou imposto é legalizado, né? Para permitir que você faça alguma coisa com o seu dinheiro. E também houve um aumento da repressão no judiciário no Brasil, né? Os juízes de todas as instâncias começaram a ganhar um poder de interpretação jurídica acima daquilo que aparenta estar na própria lei. Inclusive com o papel do Ministério Público atuando não como defensor da lei, mas como justiceiro universal baseado nos seus princípios que eles decidem internamente. Então não respeitam seu papel constitucional. E a gente vê essa pressão aumentando, que leva a crer sim que o Brasil tem um nível maior de autoritarismo. Não é uma república totalitária, mas está caminhando para isso um nível de autoritarismo judiciário, onde os juízes fazem absolutamente o que quer e destrói a vida de um indivíduo. Ao mesmo tempo, agora a gente vê a pauta ambiental, a agenda ESG, que no final ela é bonitinha, fofa, vamos salvar o mundo, mas ela representa um aumento de controle de custos do pequeno empresário, né? Não só aumento de controle, ele tem que gastar mais dinheiro. Então, as empresas vão fechar, o que a gente está vendo é uma redução da capacidade econômica do Brasil para salvar o mundo e a redução da liberdade das pessoas também. Então, como é que o Brasil pode se posicionar para recuperar a sua soberania nesse mundo policêntrico? Óbvio, com a Rússia, com a China, com a África, com a Índia, mas também não dá para virar as costas para os Estados Unidos, né? Não dá para dizer eu vou para esse lado porque nós estamos nesse lado, nós estamos no lado ocidental, né? Então a gente tem uma influência geográfica direta dos Estados Unidos e econômica também. Ninguém está dizendo que é para romper com os Estados Unidos, até porque o Brasil quer ter a sua soberania, né? Então não adianta sair de um domínio para o outro. Então a gente quer ter a soberania brasileira, né? O país ser uma civilização potencial. Como o Brasil deveria se posicionar? Como o senhor vê isso? Brazil for Russia is a unique country, and we have a long history of relations. We remember time of Russian Empire, and when Brazil was very strong, and the fleet of Brazil in 19th century was very powerful, and we see that from decades to decades there was influence of the Western countries, and they tried to reduce the level of Brazil on the globe scale, because doctrine of Monroe, of course, because of United States, they see Brazil like other countries of Latin America like backyards, and try to influence, try to not develop industry sector and other types of production in your country. But now Brazil is member of the BRICS. And there is also kind of integration on the line south, between the south. Russia is now not member of the Western Club, and probably will never back to G7 and to this system of very covert, hypocritical political union of Western powers. So we can to cooperate more in different spheres. And of course, there is problems that now administration of Lula is very close to Democratic Party of United States. And before, during the left tide of Latin American countries, and about 20 years ago, situation was different. Another price for oil sector, another opportunities for development. But now we can to cooperate in many sectors, like also with China, with India, with Iran, and other countries. So we see Brazil like one of the actor of forming a new pole of Latin American countries, like bloc of CELAC, Mercosur, and probably there will be more opportunity to start another types of cooperation between Brazilian companies. Of course, there is still influence
of American business, American economies. And it's the reason that Russian companies should work more in Brazil. Not big business and state-owned companies only, but also some middle business and small business. And I think it will be a kind of two-track diplomacy, very good to cooperation between our countries. And of course, there is some logistic problems for the moment because of sanctions, but in future I think it will be more a perspective for cooperation. And of course, educational, scientific, research, analytical cooperation should be more strengthened between our countries. Because we have a few institutions who cooperate to each other on the state level, but personnel is not very big. There not so much research between our countries, and I think it should be organized kind of think tanks on level of motivated, highly motivated people from both sides, from Brazil and from Russia. Você comentou que o Lula está de mão dada com o Partido Democrata, não nesses termos, mas a ideia está de mão dada com o Partido Democrata nos Estados Unidos. Você acha que o Lula é uma marionete na mão do Partido Democrata, dos wokes, ou não? Ele está fazendo isso porque assim, ele está tentando ter uma estratégia global. Para mim, é claro que ele tentou chegar na Rússia, falou fazer as pazes aqui com a Rússia, ao mesmo tempo fez um aceno para a China dizendo que tinha que fazer a desdolarização da economia. Os Estados Unidos chamou a atenção dele, ele falou, opa, não é bem assim, e foi lá falar com Biden. E no final das contas, ele está claramente numa política muito mais voltada para os Estados Unidos woke do que construindo de verdade uma ponte concreta de negócios para o Oriente. E aí a pergunta, você acha que esse puppet, que realmente ele está sendo manipulado, ele está lá só para atender os interesses dos wokes, ou ele apenas está perdido na sua liderança econômica? I think he is not puppet. Yes, he started to play the rules of the globalist, and of course it's very dangerous because you play with devil, and it's not possible to win when you play game with the devil. He tried to be a populist in some kind of sense of leftist point of view, but it's the problem for Brazil and for Lula itself for future, because there should be a very strict policy at the moment. Very understandable for the people in foreign policy and also in domestic policy. And there are many tensions, many misunderstandings, many mess in Brazil. And for example, if we talk about environmental policy, and there is in mind is Amazonia, and there of course attempt influence from United States, from UK, from the France on Amazonia sector, and to impose our own policy and to control some sectors in Brazil, and probably industrial sector, probably influence on decision makers inside of Brazil. And there should be more sovereignty approach. And so it's the problem for Lula administration for the moment. Então, eu queria muito agradecer, professor, a conversa. A gente obviamente, sai com muitas ideias, mas tem muito que se pensar ainda. A gente está em frente de um desafio grande. Eu não tenho dúvida que a gente vê uma oportunidade de mudança, mas são desafios. Agora, imagina pra gente, né, que não só pra gente, mas pro cara que é classe média, uma pessoa que está na sua vida normal, e como diz o Chesterton, nada melhor do que ser um homem normal, com uma família normal, com uma vida normal, que você cuida da sua família, cuida dos seus negócios, alimenta seus filhos, cuida da sua mulher, e você é feliz com isso. Mas ao mesmo tempo ele vê tudo isso aqui, essa confusão, ele fala, e para mim, né, o que eu tenho que me preocupar, qual a esperança que eu tenho que ter? Então, se o senhor pudesse dividir essas palavras sobre a policentricidade, não para os especialistas, para os acadêmicos, mas para esse cara que está ali do outro lado da câmera dizendo, e agora? E minha vida? Seria ótimo, e muito obrigado pelo seu tempo, e vamos tentar entender ainda bastante o que vai acontecer com esse mundo que está vindo e que perdeu uma hegemonia e que está num conflito entre o woke e o indivíduo.
né? A liberdade do indivíduo e a visão do wokeismo. Thank you. When I was young, Soviet Union was broke. So it was kind of tragedy for most of people, but when you have young age, you not care about it. You just doing your activity, your job, your business, but of course, me like many young people have some hope, some ideas, and I started to study and actually what happens from geopolitics, from international relations theory. And I was atheist during this time, but I started to research from where this world happened. So it was kind of my personal studies of different types of religions. And then, of course, I choose my way, and probably because I am Russian and Orthodox Christianity, it was the right choice for me. And what I would like to say, of course, you should have a critical thinking and not to believe to different types of propaganda, mostly liberal propaganda, and you should to choose for yourself. And there's many different theories of economics, of politics. Step by step, it's not so difficult to understand how mechanism works, and especially how election system works, and how social work itself. Of course, there is difference between Russia and Brazil, but I think there is a lot of common between our people. And I would like to wish and to pray to the God and to love your families, relatives, and to keep your solidarity strong, because you must remember that it's liberal ideas, that individuum is one, and it's kind of idea of homo homini lupus, and idea that will be eternal war between individuums. It's the idea of liberals from United Kingdom originally, then and spread over the globe. And conservative point of view is different. That solid society, solidarity, support to each other. And of course, we should to use all aspects of globalization and opportunity. It's kind of more windows to cooperate to each other, to the same societies, groups in other countries, and I think it will be very useful from theoretical to practical point of view, even for ordinary people. Okay, thank you so much. Thank you for interview. It was great. And keep in touch. Thank you. Pessoal do Quinto, muito obrigado por você que nos assistiu até agora. Esse é o nosso especial sobre multipolaridade, hegemonia, policentricidade. O que vai rolar no mundo? Mas o especial do Quinto, não deixa de curtir, compartilhar, coraçãozinho e manda para todo mundo para entender o que está acontecendo e como é que isso vai chegar, ou já chegou na nossa porta. Até a próxima e vamos nessa!